Olá! No vídeo de hoje vamos falar sobre o livro Plástico Bolha, de Carvalho Neto, um romance de 260 páginas, publicado em 2023 pela editora Penalux. Pedro Anselmo Carvalho Neto é natural da Bahia, autor de 5 livros e professor de língua portuguesa e de literatura brasileira. E isso é muito interessante porque o livro rompe com inúmeras regras gramaticais. Por exemplo, observem aqui na capa o título e o nome do autor, que estão escritos com a primeira letra minúscula. Aos leitores mais leigos, isso pode te parecer um pouco estranho, mas na literatura, assim como na música, nós temos algo que se chama licença poética. É um gesto de se utilizar uma licença das regras da língua em prol de uma construção poética melhor. Às vezes no ritmo, às vezes no som, às vezes até mesmo na forma, enfim, há várias possibilidades. Aqui no livro em questão, ela está muito relacionada à representação do ritmo da cidade, que é um ritmo veloz, intenso e, ao mesmo tempo, além dessa velocidade urbana, também representa a insignificância do indivíduo diante dessa grandeza da cidade. Por exemplo, em relação à pontuação. Quando você tem um texto com muitas vírgulas, muitos pontos, você pausa, você respira, você tem aquela calma no texto. Por outro lado, quando o texto não tem tanta pontuação, você vai lendo de forma mais rápida, ou seja, de maneira acelerada, tal qual o ritmo urbano. Em relação às letras maiúsculas e minúsculas, perceba que nós utilizamos letras maiúsculas para nomes próprios, sejam de pessoas ou de lugares, ou seja, elas demarcam uma importância, uma identidade. Por outro lado, quando todas as palavras são grafadas com letra minúscula, elas se tornam mais parecidas, há uma quebra de hierarquia, há uma perda de identidade, um apagamento da individualidade. Tudo isso, pontuação, letra minúscula, maiúscula, são técnicas que o autor utiliza para a construção do livro, e também utilizando-se delas como metáforas para pensar o homem na cidade, essa relação entre eles. Tanto que a dedicatória do livro diz o seguinte: aos habitantes da cidade. É um texto repleto de palavrões, algumas passagens mais pesadas, e tudo isso da questão da linguagem e também da questão do ritmo urbano me lembrou bastante da escrita de um autor paranaense chamado Dalton Trevisan, que agora, em 2023, está com 98 anos. Para quem não sabe, eu sou do Paraná e o Dalton é um autor muito importante aqui para nós, apesar de ele ser muito recluso, não gostar muito da companhia da população. E um livro dele que é de suma relevância para a literatura paranaense é O Vampiro de Curitiba, cuja construção se assemelha muito à deste livro. Ambos trazem essa representação de pequenas problemáticas existenciais do dia a dia no ápice do absurdo. Às vezes de uma forma meio humorística, meio satírica, até mesmo mórbida, de vez em quando fantasiosa, mas no fundo o que nós temos aqui são personagens solitários e confusos. Ok, mas qual é a sinopse do livro? Nós temos como protagonista um homem que mora nessa cidade caótica, repleta de barulhos, repleta de pressa. Ele é engolido por esse espaço, ele pega ônibus lotado, parece que o tempo dele é limitado, parece que ele está sempre correndo. Ele trabalha em uma rodoviária. Ele tem um pequeno comércio lá no qual ele vende algumas comidas, algumas bebidas. E é muito pertinente que ele trabalhe na rodoviária, porque a rodoviária é esse local de passagem, de trajetória, de inícios, de recomeços, de términos, de transições. Mas percebam que esse espaço da rodoviária, ele se restringe a um grupo social menos abastado, porque o espaço de passagem, digamos assim, do grupo mais abastado não será a rodoviária, será o aeroporto. E a partir desse recorte, nós já conseguimos ver que o livro vai partir de um ponto de vista mais marginalizado. Aos poucos, nós vamos conhecendo o passado dele em contraposição ali com esse presente. Então é uma narrativa muito fragmentada por meio desse vai e vem de flashbacks. Ele é muito perturbado, muito confuso, então ele é aquele tipo de narrador não confiável. Na verdade, o interessante é que a gente não confia em nenhum narrador, mas esse daqui é muito mais perturbado, e isso acentua também a sensação de estranhamento do leitor, porque o leitor está sendo guiado
dentro dessa narrativa por alguém que é extremamente confuso. Ele projeta muitas vezes em outras pessoas os seus anseios, os seus traumas do passado. E além desse trabalho fixo dele, ele também tem um outro trabalho que não sei se podemos chamar de trabalho, porque ele não lucra com isso. Na verdade é um passatempo, que é escrever cartas. Então ele coloca lá na frente da loja dele um cartaz dizendo que ele escreve cartas para os outros, porque há muitas pessoas que não sabem escrever, então querem ditar ali a carta para outra pessoa escrever e enviar para um ente querido, para um amigo, um conhecido, enfim. Então esse homem, ele também faz isso. Parece um gesto muito bonito, exceto pelo fato de que ele não envia essas cartas. As pessoas acreditam que ele envia, mas ele nunca envia. Ele não faz isso para brincar, para tirar sarro das pessoas, porque ele guarda essas cartas. Então, o gesto de guardá-las faz com que nós vejamos que ele tem certo afeto por esse passatempo dele. Nós podemos pensar que esse personagem é um grande observador da vida urbana. Então ele lembra bastante a figura do trapeiro, do Walter Benjamin, que é justamente esse homem que transita pelo espaço urbano, catando trapos, catando restos. Só que o que ele cata aqui, entre aspas, são experiências, são memórias. E ele também é um aventureiro de uma forma muito torta. Inclusive ele fala que a casa dele é torta. Isso reflete muito a sua identidade. Ele é um personagem do qual você vai sentir muito ódio em diversas passagens, porque ele terceiriza muita culpa. Ele sempre está culpando alguém por algo que ele fez. Ele nunca se culpa por ele se envolver nessas situações tóxicas, nessas enrascadas que ele entra. Inclusive uma ideia que ele repete bastante no livro é a de que ele não criou a maldade. Quando ele chegou neste mundo, ela já estava aqui. Mas o fato é que muito desse comportamento dele se dá por essa forte ligação que ele tem com o seu passado. Nós conseguimos ver desde o início que ele possui alguns traumas, mesmo que nós só saibamos desses traumas mais para o fim do livro. Inclusive, ele tem uma forte ligação com sebos, que são lojas que vendem livros usados, livros antigos, e isso também é uma metáfora para esse apreço que ele nutre pelo passado. E é interessante que essas cartas que ele não envia e que ele guarda, ele mantém em um baú. E esse baú, ele é muito significativo, porque esse baú parece realmente a memória, e essas cartas, as pequenas lembranças. Ele é um acumulador de fragmentos, de pequenas histórias alheias e de pequenas histórias suas. E nós vemos que todas essas histórias, elas são histórias trágicas, histórias tristes, histórias às vezes engraçadas, mas que sempre tem aquele fundo melancólico. Os personagens que ele se relaciona também são personagens problemáticos, então nós vamos ter a enfermeira que ele conhece, que é uma mulher possessiva, que parece ter traumas com relacionamentos. Outro personagem que me chamou também a atenção era o coveiro, que trabalhava então, portanto, em um cemitério, e ele dizia que ele preferia trabalhar no cemitério, ali com os mortos, digamos assim, do que na cidade, com os vivos, que ele preferia essa paz no cemitério ao tumulto da cidade, ao barulho. E aí o protagonista reflete, será que a cidade não seria um grande cemitério, ou então um grande necrotério? Porque estamos, de certa forma, nós, indivíduos urbanos, todos meio mortos por dentro, meio mortos vivos. Nós estamos existindo, mas nós não estamos vivendo. É aquela ideia de que você se acostuma àquele sistema cotidiano que é opressor, que é limitador. Você deixa que o espaço molde a sua identidade. Ele também percebe que essa cidade, ela se mantém intocável no sentido de que as pessoas vêm, as pessoas vão, mas ela continua. Mas um personagem que vai ser quase tão protagonista quanto o narrador é o Albino, que é um homem cego, cadeirante, que sempre está ali na rodoviária e que esse narrador começa a se incomodar com ele. Eles vão ter ali pequenas conversas, pequenas provocações, e esse narrador vai ficar extremamente curioso sobre essa figura e vai tentar investigar, só que toda vez que parece que ele está chegando lá, que ele está quase descobrindo, ele não descobre nada, ele se perde no caminho. Realmente parece que ele está preso em um labirinto sem saída. E o fato é que em muitas passagens nós ficamos confusos se esse Albino realmente existe ou se ele é uma projeção do personagem. Esse personagem, ele é extremamente estressado com a sua vida, a cidade, e aí ele sempre carrega consigo
um plástico bolha, que é aquele plastiquinho que tem as bolhas que as pessoas costumam adorar apertar, porque de certa forma é desestressante. E aí ele está no ônibus, ele leva aquele plástico e ele sempre aperta isso. Ele parece ter várias manias. Por exemplo, sempre que ele sai de casa, ele tem que jogar o lixo. Quando ele joga o lixo, ele tem essa sensação de recomeço, de limpeza, o lixo da sua casa mesmo. Mas a principal mania dele é realmente a do plástico bolha, tanto que é o título do livro. E esse plástico bolha, ele é muito metafórico. Ele se apoia nesse plástico bolha para ter a sua sanidade, para diminuir esse estresse. Só que, e se esse plástico bolha acaba? Aqueles que se apoiam em algo externo a si, eles têm que lidar com essa possibilidade de que esse material se esgote, de que esse algo que eles usam como apoio se acabe. É um livro que, de certa forma, é o retrato da nossa literatura contemporânea, porque é uma escrita muito experimental, que é uma das nossas características centrais. É bem diferente, apresenta uma construção muito única e, acima de tudo, é muito metafórico. Tudo ali parece ter um duplo, um triplo sentido. E é isso por hoje, espero que vocês tenham gostado dessa resenha. Se gostaram, não se esqueçam de curtir o vídeo e se inscrevam no canal e ativem as notificações se forem novos por aqui.